Foi, já começou a gravação. E vou deixar também o chat aqui aberto, caso alguém queira falar alguma coisa ou sinalizar alguma coisa. Então, também vocês viram na parte de citologia, e aí fazendo só uma revisãozinha com relação a duas coisas importantes que a gente vai acabar agora retomando nesse processo aí de microcirculação. A gente já viu um pouco disso na parte de capilares sanguíneos e de vasos sanguíneos na aula passada, e agora fazendo a complementação com o sistema linfático, tá? Que é esse sistema de drenagem. Então, primeiro, vocês viram em citologia que a célula ela tem componentes importantes, correto? Né? Ou seja, a membrana plasmática, essa parte interna, né, que é delimitada por essa membrana plasmática, que é o citoplasma, ou também conhecido como hialoplasma. E no caso das nossas células, que são células eucarióticas, eu tenho também mais uma membrana que vai delimitar um outro espaço, que é o núcleo, onde está contido o nosso material genético, né? Nossas informações que regem todos os processos fisiológicos, bioquímicos, estruturais. Então, nossa informação genética ela está contida nesse núcleo, né? Então, até aí tranquilo, né? Outra coisa importante que vocês viram na parte de citologia, e aí mais especificamente com relação à membrana plasmática, que a membrana ela é esse envoltório, tá, celular que delimita, primeiro, o espaço entre, né, o espaço que está entre a célula, ou seja, o que está fora da célula do que está dentro da célula, que é um componente de conceito biológico importante, e se você não entende esse processo de transporte de membrana, você vai ter dificuldade, principalmente nos sistemas relacionados, tá, à absorção, reabsorção de nutrientes, que é o caso do sistema circulatório e sistema linfático, e também conceitos relacionados à questão da filtração renal, que a gente vai ver na parte do sistema urinário. Então, tem que ficar muito claro de que a célula que compõe os tecidos, que consequentemente vão formar os seus órgãos internos, eles são compostos por esta estrutura, que além de proteger a célula, delimitar o espaço intracelular do espaço extracelular, essa membrana plasmática ela é importante porque ela vai o quê? Ela vai selecionar, né? E não selecionar no sentido de que o que é melhor e o que é pior, né? Não é uma coisa maquiavélica, que até eu brinco com os meus alunos da membrana, mas é de uma forma de delimitar, né? De selecionar aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair da célula, de acordo com o que nós chamamos de, enfim, de constituição química, que pode ter afinidade ou não com essa membrana, e também com relação ao que nós chamamos de peso molecular, ou seja, existem algumas moléculas, algumas substâncias que têm mais facilidade de passagem, tá, por essa membrana plasmática. E eu tenho algumas substâncias ou algumas moléculas que têm mais dificuldade de entrar, tá? Isso vocês viram aí na parte de transporte de membrana na citologia. E aí também vocês viram que dentro do transporte de transmembrana, ou seja, esse transporte que vai ser veiculado, que vai ser regulado pela membrana plasmática, eu tenho dois tipos de transporte. O transporte ativo e o transporte passivo. Ok? E aí, do transporte passivo, que a gente vai agora retomar alguns conceitos aí importantes desse transporte passivo, nós temos aí a difusão simples, né? Que vocês viram isso na parte de sistema respiratório, responsável pelo processo que vocês viram, que é a hematose, ou seja, essa troca de gases entre capilares sanguíneos e alvéolos pulmonares. E também complementamos isso na parte de sistema circulatório lá dos vasos sanguíneos, que vimos que a parte final daquelas redes lá de vasos sanguíneos são os capilares, né? Então, vimos que nós temos artérias, arteríolas, né? Temos os capilares sanguíneos que retornam, retornam, né, via retorno venoso para o coração, pelas vênulas e veias que retornam para esse processo de reoxigenação sanguínea, né? Então, a gente viu que os capilares, dentro todos aqueles componentes aí das rotas circulatórias, são esses vasos bem fininhos, né? Que são formados só de tecido epitelial, né? De células endoteliais, que a gente viu que é literalmente aí da finura de um fio de cabelo, por isso que é chamado de capilar, e que são esses vasos bem fininhos, bem delgados, que fazem essa transposição, essa translocação, ou também conhecida como perfusão, tá? Desses gases
desses líquidos e desses nutrientes que estão ali inseridos nesses líquidos, tá? No caso específico do plasma sanguíneo, que extravasa para o líquido intersticial. Então, é literalmente da circulação mais externa, onde a pressão é maior, que nós vimos, né, que a pressão, porque ela vem, normalmente esse sangue, ele vem bombeado do coração com uma alta pressão. E aí outra coisa importante também, com relação à pressão, ou seja, essa força de intensidade que vai bater lá na parede dos vasos, né? Vimos que a pressão, ela sempre é maior nas artérias e ela vai diminuindo através da circulação até chegar nas veias com uma pressão praticamente negativa, tá? E isso, essa diferença de pressão se dá por conta dessa pressão. E aí, duas coisas importantes também que eu vou revisar, que é a parte do que nós chamamos de pressão hidrostática e pressão osmótica, tá? Que também está relacionada com a questão da química, da bioquímica, e também da parte da biofísica, tá? Então, a pressão é toda a força que incide contra um objeto. Isso num conceito físico, né? No caso da biofísica, né, ou seja, da física que vai estar relacionada com a parte corporal, da parte da vida, né? Essa pressão hidrostática, a hidro, é relacionado com relação aos líquidos, tá? Então, eu tenho os líquidos corporais que fazem pressão, ou seja, o sangue ele faz pressão nas artérias, né? Ele faz pressão nas veias. Vimos isso na parte de vasos sanguíneos. Também existe pressão nos capilares, tá? E uma outra pressão também importante é com relação à pressão osmótica. E aí, fazendo uma revisão rápida sobre a osmose. Então, para quem não lembra, a osmose, ela está dentro daquele conteúdo que vocês viram de citologia, relacionado ao transporte passivo de substâncias para o interior da célula, tá? Ou para fora também. E aí vocês viram que, entre outras coisas, a osmose, ela é responsável somente pela passagem de água, tá? Não passa nenhum tipo de soluto, tá? Nesse tipo de transporte passivo que é a osmose. Então, a osmose, ela se relaciona só com a questão do transporte de água. Então, a osmose é a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado através de uma membrana semipermeável, que é a membrana celular, tá? Então, fazendo só uma revisãozinha aí do que é a osmose. Aí, se eu sei que a osmose é a passagem de água, o que seria a pressão osmótica? Nada mais é do que essa pressão de entrada de água ou saída de água da célula, tá? E aí a gente sabe que normalmente a água sempre vai migrar para o local onde eu tenho maior concentração de soluto, ou seja, no local onde eu preciso ter mais dissociação, dissolução através desses líquidos, eu tenho aí o aumento da pressão osmótica, tá? E a pressão hidrostática está relacionada com a pressão dos líquidos, tá? No caso da parede dos vasos. E isso é muito importante porque para que eu tenha esse extravasamento, ou seja, essa perfusão desses líquidos, quando eles chegam nos capilares sanguíneos, que literalmente vão jogar isso diretamente no intertício, né, na parte do líquido intersticial, eu preciso que a minha pressão hidrostática nos meus capilares arteriais seja maior do que o que nós chamamos de pressão oncótica, né? Que seria a pressão relacionada às proteínas plasmáticas, tá? Então, fiquem atentos que, dentro desses conceitos referentes à parte das microcirculações e da parte da drenagem linfática, vocês vão ouvir muito na literatura a parte da pressão osmótica, da pressão da água, da pressão hidrostática, que é a pressão desses líquidos, tá? Onde vai ocorrer essa ultrafiltração, porque o sangue, como a água que está contido o sangue, ela consegue passar, tá, para o líquido intersticial. E, consequentemente, os líquidos que compõem o intertício também conseguem conseguem retornar para os capilares venosos, né? Porque nós vimos aí que eu tenho um sistema arterial e um sistema venoso. O sistema arterial é relacionado com esse sangue que vem lá dos pulmões, que já foi oxigenado no processo de hematose e que vai ser encaminhado via artéria aórtica,
né, o tronco da aorta, que vai se bifurcar, e outras artérias também importantes que vão levar esse sangue arterial para o corpo todo. E a gente também viu na parte de circulatório e parte de vasos sanguíneos que, além do sistema arterial, eu tenho o sistema venoso, que é aquele que faz o retorno, tá, desses nutrientes, desses líquidos, isso, né, dos gases, eles retornam, né, para o sistema venoso, né, para as veias e vênulas, e retornam para o coração para ser reoxigenado. Tá? Até aí tranquilo? Eu só fiz só agora, meio que eu juntei tudo que vocês viram na parte citológica, bioquímica, e deu uma juntada com a parte relacionada ao processo circulatório e os processos relacionados à ultrafiltração nos capilares e com relação à reabsorção venosa, tá? A reabsorção desses nutrientes, desse líquido, que precisa retornar para o capilar sanguíneo, tá? Bom, então é isso. Então, por enquanto, falei sobre isso. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu esqueci dessa revisão, mas daqui a pouco qualquer coisa eu lembro, tá? E aí eu vou começar a falar um pouquinho então dessa microcirculação, fazer uma revisão sobre os capilares. Vimos também com relação aos líquidos, né, que compõem aí o nosso corpo, aonde a gente encontra. Ah, sim, outra coisa importante que eu lembrei. Com relação aos líquidos, tá? Os líquidos, eles não estão parados, não, tá, gente? Eles não estão estanques, eles estão sempre em movimento, tá? Então, os líquidos do nosso corpo, eles estão sempre em movimento. Existe uma dinâmica dos líquidos, né? Dos nossos líquidos corporais. Então, eles não ficam como se fossem aquelas pocinhas da dengue, não. Eles estão sempre em movimento. Ah, lembrei. Outra coisa também importante, né? Para a gente diferenciar o sistema circulatório, né? Ou cardiovascular do sistema linfático, que é esse sistema acessório que está acoplado ao sistema circulatório. O sistema circulatório dos vertebrados, né, dos mamíferos, que é o nosso caso, a gente viu que é um tipo de sistema fechado, completo, fechado. O que significa isso? Predominantemente, esse sangue que é produzido lá pelos órgãos hematopoéticos, e aí eu estou falando da medula óssea e estou falando do baço, tá? Então, na medula óssea, que está contida no canal medular, que veremos aí na parte de osteologia, né? Que está dentro dos ossos longos do nosso corpo, né? Dos órgãos responsáveis pelo processo de movimentação, de articulação, tá? E também o baço também é um órgão importante aí na formação do tecido hematopoético. Então, o processo circulatório, ele é fechado, né? Então, esse sangue que é produzido nesses locais, ele vai ser encaminhado via essa rede, essas rotas circulatórias. Então, predominantemente, o sangue tem que perpassar pelos vasos sanguíneos. Então, é um tipo de circulação fechada. E outra coisa importante desse processo circulatório também que nós vimos, que é um tipo de circulação completa, ou seja, eu tenho separação do que nós chamamos de sangue arterial com relação ao sangue venoso, tá? Então, não existe mistura de sangue nesse processo aí circulatório, e que isso é um componente, um aspecto evolutivo super importante para a gente, porque isso otimiza os processos circulatórios e, principalmente, a chegada de oxigênio nas nossas células, que é um componente químico importante para os processos metabólicos relacionados à questão energética, né? Então, vocês viram no sistema digestório que é nesse local, né, nesse trato gastrointestinal, né? Vocês viram com relação à ação das enzimas digestivas, dos sucos digestivos, né? O pancreático, o gástrico, o entérico, viram a ação enzimática, que é muito importante nesse processo digestório, que a digestão é importante porque ela faz com que você consiga degradar essas moléculas grandes em moléculas menores, para que o seu corpo consiga absorver através das microvilosidades. E esse sistema circulatório, ele vai carrear, ele vai transportar esses nutrientes, tá, ao local que precisa chegar, que é o caso das suas células, né, através dos capilares sanguíneos, através do processo de microcirculação. E aí também vocês viram também no sistema respiratório que durante o processo de ventilação pulmonar, né, que é a parte que nós chamamos de parte condutora de oxigênio pelas vias aéreas até chegar nos pulmões, vocês viram também que na parte respiratória,
que é a parte da fisiologia respiratória, né? Eu tenho também essas trocas de gases entre alvéolos e capilares sanguíneos, né? Que novamente vão carregar esse oxigênio até as células. E outro ponto importante também, que vocês também devem ter visto isso, com relação à solubilidade desses gases, né? Então, normalmente o oxigênio tem uma baixa solubilidade em água, com relação ao gás carbônico, que tem uma maior solubilidade. E aí é por isso que eu preciso, e também vocês viram isso na parte circulatória do sangue, né, parte do sangue, que eu tenho aquelas estruturas chamadas de hemácias, que são elas que vão fazer o carreamento, né, de oxigênio e também de gás carbônico nesse processo de inspiração e de expiração lá, nessa relação intrínseca entre alvéolos e capilares, tá? Ah, lembrei. E do transporte passivo, eu falei da osmose, que a gente vai falar muito de osmose hoje, de pressão osmótica, hidrostática, e também com relação, gente, à difusão simples, tá? Que a difusão nada mais é do que também esse transporte, né? Essa translocação, esse deslocamento de substâncias, enfim, de gases, do meio que ele está menos concentrado para o meio que ele está mais concentrado, para o meio que ele está menos concentrado, através de um processo de transporte passivo. Então, nutrientes, água e gases, eles vão perpassar, tá, dos capilares para o interstício nesse processo de difusão, tá? Então, também é um conceito que vocês viram na citologia, que a gente retoma isso na parte anatômica fisiológica, tá? Bom, antes de começar a falar do sistema linfático, que é sistema de drenagem, tá? Desses líquidos e dessas também que nós chamamos de proteínas plasmáticas, enfim. A gente vai ver isso depois com mais calma, que tem muitos processos, né? E a gente tem ainda mais uma aula aí para a gente conseguir fechar esses conteúdos, tá? Então, quando a gente fala na parte de microcirculação, né? Que está relacionada com os capilares sanguíneos, a gente também tem que estar sempre em mente com relação também à questão dos líquidos, né, corporais, né, os líquidos relacionados tanto ao que está dentro da célula, como que está no plasma sanguíneo, que forma o plasma sanguíneo, e esse líquido intersticial, tá? Ah, outro líquido também importante, que veremos na parte linfática, é a linfa, tá? Que tem a mesma constituição, é um líquido meio esbranquiçado, meio leitoso, que, se eu não me engano, o primeiro cara que descreveu a linfa, eu acho que foi o Aristóteles, se eu não me engano, que ele chamava a linfa de sangue branco, né? Então, teria o sangue que é vermelho e tem o sangue branco. Eu acho que, se eu não me engano, um dos primeiros filósofos aí que descreveu a linfa foi o Aristóteles. Tem um outro cara também que agora eu não vou me lembrar, gente, mas daqui a pouco qualquer coisa. História das ciências também é muito interessante para a gente entender, né? Como é que a ciência evoluiu e como é que a gente hoje consegue aí ter acesso a uma quantidade grande aí de conteúdos, tá? Então, com relação à microcirculação e o sistema linfático, tá? Então, tanto a microcirculação, que ela é definida pelos capilares sanguíneos, como a parte do sistema linfático, ele está relacionado com o que nós chamamos de trocas, tá? Entre os capilares, o líquido intersticial e a linfa, tá? Então, agora eu vou começar a mostrar para vocês os meus slides, porque eu quero que vocês vejam, e é importante também destacar isso, que existem aí 3 locais e 3 tipos de líquidos relacionados ao sistema da microcirculação e do sistema linfático, tá? Que é esse líquido do plasma, esse líquido intersticial e da linfa, que é esse líquido que vai percorrer o que nós chamamos de vasos linfáticos, tá? E aí, desde as artérias linfáticas, dos capilares linfáticos, que compõem essa rede de vasos, tá? Dessa circulação que é acessória, que é periférica, que está acoplada ao sistema circulatório. E aí, com relação ao sistema linfático, outro ponto importante de diferenciação é que, no caso do sistema circulatório, tá? Ele é um tipo de circulação fechada. No caso do sistema linfático, ele vai ser um tipo de circulação aberta, tá? E ela também não tem essa ida e vinda, tá? Do sistema circulatório
que no caso ele é assim por conta do ciclo cardíaco, tá? No caso do sistema linfático, ele é um tipo de sistema unidirecional, tá? Ele tem início, meio e fim, tá? Porque ele só vai chegar nesses vasos aí para fazer a drenagem, normalmente dos líquidos e de substâncias e de toxinas que precisam retornar para os capilares sanguíneos e que eventualmente não conseguem, porque normalmente, gente, a drenagem desses líquidos e dessas substâncias, desses nutrientes, mas dessas substâncias que precisam retornar para a circulação, 90%, se eu não me engano, é feita pelos capilares sanguíneos, tá? 10% dessa drenagem, tá? Desse retorno desse líquido intersticial, tá? Vai ser feita pelo sistema linfático. Então, 90% aí consegue fazer o retorno via capilares sanguíneos. E esse 10% que não vai ser drenado, tá? Pelos vasos linfáticos, tá? Representado pela formação de linfa que vai circular aí nesses vasos linfáticos, tá? Então, deixa eu só começar já a fazer aqui o compartilhamento da minha tela. E aí também qualquer coisa que acontecer com relação à tela aqui, que às vezes ela dá umas congeladas, vocês me avisem para poder eu fazer o reinício para vocês verem aí. Tá? Bom. Professora? Sim. O material, isso que eu ia falar, esse material que a senhora vai falar agora é o mesmo que tu mandou para a gente, né? Isso. Tá bom. Tá? Tem algumas complementações aqui, porque eu também quero falar com vocês ao final dessa parte de linfático, eu vou comentar com vocês a respeito dos edemas e com relação à drenagem linfática, tá? Que é aquela massagem, né, que ajuda esse processo de drenagem, né, desses líquidos. Vou também falar dos linfonodos também, tá? E aí eu vou falar um pouquinho disso na quarta-feira. Então, talvez eu faça uma complementação aí dos slides de vocês com relação aos edemas, que vão ser casos aí importantes que vocês possivelmente vão encontrar aí na parte prática. E aí, se eu fizer alguma modificação no material, eu mando para vocês. Já coloco lá na plataforma para vocês, tá? Tá bom, Deixa eu continuar aqui. Bom. Então, com relação ao sistema, não, isso aqui é o PDF que eu já deixei lá. Deixa eu botar aqui na apresentação. Isso. Bom, então, nós vimos aí com relação, né, esse início aí do sistema linfático, né, que está relacionado com o que a gente comentou aqui, né, no início, com a parte da microcirculação, que é essas trocas aí, né, entre capilares sanguíneos, esse líquido que vai banhar as células, né, que não são nesses locais onde eu vou ter a dissociação, né, eles vão estar ali concentrados ali aqueles nutrientes e os gases que serão absorvidos pelas células através do processo de difusão simples ou difusão facilitada ou através da osmose, que são esses transportes aí que nós chamamos de transporte transmembrana. Ou seja, a gente viu que a parede desses capilares, né, eles são bem fininhas, né, são bem delgadas. Deixa eu colocar aqui em forma de apresentação aqui para vocês, né? E aí, nesse caso, existe que a gente chama de um intercâmbio rápido, né? Então, essa relação intrínseca entre capilares e líquido intersticial, ele é um intercâmbio rápido, né? E fácil de água, de nutrientes, de resíduos metabólicos, né? Então, essas trocas entre células, tecidos, isso vai ser viabilizado, tá? Pela essa microcirculação, tá? Por esses capilares sanguíneos. Vimos também, né, que com relação aos tipos de líquidos, né? Ou seja, esses líquidos que são formados pela água, né, que compõe o nosso corpo, né? Que são locais, esse meio líquido, ele é importante porque é onde eu tenho o transporte, o veículo desses nutrientes, desses gases que precisam ser encaminhados, tá? Para o líquido intersticial e que novamente podem retornar via drenagem linfática para os capilares sanguíneos.
E mais uma vez reiterando que essa microcirculação, ela consegue em 90% fazer essa drenagem, né? Consegue fazer essa reabsorção, que nós chamamos de reabsorção venosa, tá? Dessas proteínas, né? Desses resíduos, mas 10% vai ser feita pelo sistema linfático, né? Porque a gente sabe que se eu, por exemplo, deixar proteínas plasmáticas numa concentração acima, né, deixar isso lá no líquido intersticial, fatalmente eu vou haver morte celular ali em pelo menos 24 horas, né? E aí, das proteínas plasmáticas, ou seja, aquelas proteínas que compõem o plasma sanguíneo, né? A gente tem aí a albumina, que até essa galera aí do fisiculturismo, né? Não sei se você se lembra, bem no início do boom aí das academias, atividade física, né? Da suplementação de proteínas, a albumina era um suplemento proteico, né? Porque a albumina é uma proteína, que até a clara do ovo, né? Não sei se vocês sabem, mas a clara do ovo, né? Aquela região clarinha do ovo, que tem a gema e tem a clara, né? Então, a clara do ovo, ela é rica em albumina, né? Que é aí o alimento mais recomendado e mais utilizado aí pelos bodybuilders, fisiculturistas, né? Então, é uma fonte rica em albumina, que é uma proteína plasmática importante nesses processos de controle osmótico, tá? De entrada e saída de água nas suas células, e também com relação à ultrafiltração e retorno aí à reabsorção do plasma sanguíneo. Então, a albumina, ela é uma proteína plasmática importante, e, se eu não me engano, ela deve estar aí numa proporção também grande no sangue. Eu acho que ela deve estar em torno aí de, deixa eu pensar, de 50%. E aí, os outros 20% das proteínas plasmáticas, que também vocês vão ver isso aí ao longo aí da vida profissional acadêmica de vocês aí na enfermagem, são as globulinas, que são importantes na formação, aí, por exemplo, dos anticorpos, né? Que são formados pelas imunoglobulinas, né? Os leucócitos, ou também conhecidas como anticorpos, né? As células brancas, que compõem o sistema imunológico e que também fazem parte do sistema linfático, tá? Porque o sistema linfático, ele é tanto constituído pelos vasos linfáticos, tá? E entre, né, os vasos linfáticos, eu tenho os nódulos, tá? Que são formados por um tecido que nós chamamos de tecido linfóide, que são os linfonodos, tá? Então, os linfonodos também são constituídos do sistema linfático, tá? Então, percebam a importância do sistema linfático nesse processo de drenagem, tá? De recondução desse líquido intersticial, né? De volta para a circulação sanguínea, e também a drenagem também da filtração também das toxinas, tá? Então, eu tenho macromoléculas, eu tenho fragmentos de células, eu tenho fragmentos de bactérias, que também podem ser drenados aí pelo sistema linfático, tá? E também muito importante que o sistema linfático auxilia no processo de proteção, tá? Contra micro-organismos. Porque esse sangue que é filtrado, né? Sangue não, desculpa, que o sangue é filtrado no rim. O líquido intersticial, que é drenado pelo sistema linfático, ele perpassa esses linfonodos, né? E, normalmente, os linfonodos, eles são compostos, né, pelos linfócitos, pelas células linfócitas ou linfocitárias, né? Que são essas células que vão formar os anticorpos. E aí nós temos aí os linfócitos T e os linfócitos B. E eu também tenho os macrófagos, tá? Que são aquelas células de defesa, né, do nosso corpo, que fazem aquele processo, não sei se vocês se lembram também, na parte de citologia, que é a parte da fagocitose, né? Fagocitose. E isso, cara. Professora, calma. eu não quero Sim. atrapalhar a aula, não, mas assim, voltando só um pouquinho no linfonodo, Sim. geralmente quando a pessoa tem câncer, né, maligno, aí eles fazem um exame para ver se não tem nenhuma célula cancerígena no linfonodo. Isso aí. Eu lembro Isso que na até época... Oi? Sim, pode falar. Sim, pode falar. Eu vou depois Na complementar época... o que você está falando, pode falar. Uhum.
a decisão do médico lá, porque o tumor que eu tive no intestino era maligno. Aí o médico, o oncologista, ele pensou se fazia ou não, fizeram uma mesa redonda, porque eles examinaram, até o meu médico riu aberto quando ele olhou no sistema, que retiraram 100 linfonodos. Ele, que isso? Como assim? Contaram 100 linfonodos? Ele ficou rindo. E ele falou que todos deram normais, nenhum continha nenhuma célula cancerígena, mas mesmo assim ele me passou para o oncologista que fez a mesa redonda e decidiram, graças a Deus, a não precisar fazer a químio. Aí, uma pergunta. O linfonodo, né? Ele é como um filtro, não é isso? O linfonodo ele é um componente, ele parece um nódulo mesmo, né? Um carocinho, né, que a gente chama, parece um carocinho assim, né? E aí dentro dele está contido esse tecido linfóide, aí esse linfonodo ele filtra a linfa, que é esse líquido que perpassa os vasos linfáticos, e também contém o que nós chamamos de linfócitos, tá? Que são essas células de defesa. Normalmente os linfonodos a gente encontra principalmente nessa região aqui da axila, tá? Na região inguinal, eu também tenho nessa parte aqui torácica, eu tenho bastante linfonodo. Na região cervical também. E, se eu não me engano, eu também tenho linfonodos na região pélvica e na região abdominal. Por isso que quando você tem algum tipo de inflamação, né, ou por conta de uma infecção bacteriana, viral, fúngica... Perto de menstruar também? Eles ficam evidentes? Isso. E aí, o que acontece? Normalmente, eu tenho lá os linfonodos, né, que são esses locais onde eu tenho, esses locais onde eu tenho filtração da linfa, né, e produção desses linfócitos, por isso que é linfonodos. Que aí eu tenho, novamente, né, falando que a gente encontra nas axilas, na parte cervical, na parte abdominal, na parte torácica, e também na parte pélvica cervical e a parte inguinal, né? Essa região aqui, perto aqui da região inguinal aqui entre o quadril, né, e o fêmur, nessa região. Por isso que quando você tem algum tipo de reação inflamatória por conta de uma infecção, se você encostar nessa região aqui, você vai sentir o quê? O linfonodo inchado, né? Eu já fico com medo, achando que eu tô assim, sempre quando eu tô perto de menstruar, geralmente é mais do lado direito que dói. Aí eu fico com a mente assim, ai meu pai, linfonodo tá inchado. Aí eu penso logo besteira, né? Como eu já tive. Sim. Não exatamente, né, professora? Não necessariamente, assim, essas línguas, né? Professor? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando uma pessoa tem uma característica maior, né, para ter problemas nos linfonodos, quais os exames assim que a pessoa tem que fazer para ficar como manutenção, entendeu? Para ficar de olho sempre? Existe? Não existe. Normalmente os exames tipo assim, de de sangue, vamos dizer. Por exemplo, os hemogramas estão relacionados... Normalmente os hemogramas, eles vão analisar mais com relação a receptores que podem estar associados ou não com relação à parte, no caso que ela comentou aqui da parte da oncologia, esses receptores relacionados ao aparecimento de cânceres, né? Que existem alguns receptores que podem aparecer nos hemogramas. Eu acho que com relação à questão inflamatória, eu acho que a palpação, né, o exame específico, né, da anamnese do médico no paciente, e alguns exames relacionados à parte da imaginologia, né? As ultrassonografias, as tomografias também podem mostrar, eventualmente, alguma alteração nesses locais, tá? Mas é mais difícil com relação à imagem, porque são regiões muito internas, né? Microcirculação. Mas nos hemogramas, por exemplo, se eu tenho uma alta aí de eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que são esses tipos aí de anticorpos, isso também pode ser algum indicativo, né, de algum processo inflamatório no seu corpo. Porque, assim, normalmente, os linfonodos, eles são locais de percepção das inflamações, né? São os primeiros locais de contato com algum tipo de micro-organismo patogênico. Então, o linfonodo, e também complementando aí que você perguntou, as tonsilas palatinas
as antigas amígdalas, que a gente chamava, né? Que agora mudou o nome, tá, gente? Agora são tonsilas palatinas. Então, são esses locais ali, linfóides, que a gente chama, né? Que, além de produzir esses anticorpos, eles nos protegem contra essa invasão desses micro-organismos, né? Por isso que não é muito aconselhável você retirar esses locais, né? Fazer aquelas cirurgias para retirada das amígdalas, por exemplo, né? Porque são os locais onde você tem esse primeiro contato com o patógeno, né? Então, tipo, antes dele chegar, sei lá, na tua corrente sanguínea, ele já foi filtrado pelos linfonodos ou já foi aí captado, enfim, e filtrado lá, no caso, pelas tonsilas palatinas, né? Eu, por exemplo, na infância, eu tive muito problema de amidalite, né? Ou tonsilite. Então, eu tinha amidalites recorrentes, né? Ao longo da minha infância e pré-adolescência. Então, eu tomei muita bezetacil, tomei muito antibiótico, mas eu nunca retirei esse local. Tanto é que hoje eu tenho aqui integralmente as minhas amígdalas e eu não acho que eu não tiraria porque é um local importante aí de proteção do corpo, né? Mas eu acho que mas aí complementando o que ele perguntou, eu acho que essa questão da palpação tem como você perceber algum tipo de aumento no seu linfonodo. E eu acho que talvez exames mais profundos, como a tomografia, por exemplo, também podem te dar algum indicativo, ou sonografias, que são exames mais profundos de imaginologia, né? E com relação também aos cânceres, que a menina comentou aqui, que eu esqueci o nome dela, que ela comentou, a minha mãe... Michele. Isso, Michele. Então, Michele, a minha mãe também, infelizmente, ela faleceu ano passado, né? Início do ano passado, e infelizmente aconteceu isso com ela, né? Ela teve um câncer de mama, na mama esquerda, e aí era um nódulo, era um carcinoma infiltrante de grau 2. E na época, né, quando a gente descobriu em 2011 para 2012, né, ela ficou aí, pelo menos aí, deixa eu fazer as contas aqui, ela ficou 5 anos depois da quimio-radioterapia que ela fez. Ela chegou a fazer uma cirurgia, mas ela não tirou, ela não fez a mastectomia, né? Ela não retirou a mama esquerda. Ela retirou só um segmento, porque eu me lembro que na época o nódulo, né, o maligno, ele estava encapsulado. Ele era meio um aspecto meio fibroso, né? E como estava no início, né, a gente conseguiu descobrir no início, ela conseguiu retirar somente a região que já estava contaminada, mas infelizmente também ela teve que fazer o que nós chamamos de esvaziamento do linfonodo central, né? Isso. Então ela teve que retirar toda essa região aqui dos linfonodos da axila esquerda, porque já estavam contaminados. E aí, consequentemente, ela perdeu, né, essa característica de filtração, de produção de linfócitos nessa região do lado esquerdo dela. Então, ela não podia fazer nenhum tipo de procedimento ali, não podia botar acesso, tinha que evitar, por exemplo, na manicure, não podia fazer nada de retirada de cutícula, porque qualquer tipo como é que é o nome? De perfuração, qualquer tipo de coisa que pudesse aumentar a contaminação daquele local de pele íntegra, ela não teria essa resposta imunológica, entendeu? Então, poderia ter uma infecção, uma inflamação mais rápida, né? E aí, por conta disso, normalmente ela só fazia procedimentos de catéter e tal na região direita, não na região esquerda, né? E depois, infelizmente, ela acabou recidivando em 2018, ela teve uma ascite e ela também teve um aumento do volume aqui dessa parte da umbilical, e a gente descobriu que uma das células cancerígenas ficou escondida nesse local, e aí ela começou a ter mais ascite, né, que são esses edemas aí, esse extravasamento de líquido do peritônio, né, que é essa membrana que protege a cavidade dos órgãos aí internos relacionados à parte da gastrointestinal. Depois ela teve uma bronquiectasia também, que foi extravasamento de líquido da pleura. Ela chegou a tirar, na época, acho que 3 litros de líquido dessa região pleural, que deixava ela com bastante dificuldade respiratória, né? Imagina, ela estava se afogando, né, naquele líquido que não deveria, mas que estava dentro do pulmão dela. E, infelizmente, ela chegou a voltar a fazer quimioterapia, mas teve metástase, e aí
Essa metástase atingiu a parte dos ovários, chegou no intestino, criou um pólipo na região ali do ânus dela. É Ela porque tinha que a químio eu entendo um pouco assim, um pouco eu venho estudando, a Uhum. químio, né, a radioterapia, ela acabam com as nossas células de Isso, defesa, né? é isso aí. Então, o nosso corpo não consegue mais fazer aquela fagocitose normal, não é Isso. isso? Aí, por isso que, no caso da sua mãe, assim, é meus sentimentos mesmo, porque meu coração aperta de ver uma pessoa passando por isso. É. Nossa, Nossa, é um mas sofrimento. é Eu confesso muito. para vocês que eu ainda estou ainda nesse processo de aceitação do luto, porque minha mãe era uma pessoa muito presente na minha vida, passei 40 anos da minha vida com ela, né, praticamente. Então, não ter mãe é um processo que eu não me preparei, né? A gente acha que a sua mãe vai ficar velhinha junto com você, mas infelizmente não rolou. Então, eu Eu ainda vou estou um falar para pouco você, ainda. professora, Mas é é isso, que né, gente? A vida tem que por continuar, isso né? que eu tô aqui na Infelizmente. enfermagem, é por isso que eu tô aqui na enfermagem para me aprender mais e para poder até ajudar outras pessoas também, como Isso, você tem essa experiência que você teve com a sua mãe, você, né, experiência de vida ali, sim, a gente pode, ao mesmo tempo aqui que a gente está estudando, a gente está aprendendo também, sim, né? com certeza. Até a gente está aprendendo com a vida, né? Isso aí. Então, eu acredito que nada é em vão, não. Bom, e nada é por acaso também. Tudo Nada que por acontece na sua acaso. vida tem um propósito, tem um aprendizado. A minha mãe também foi enfermeira na sua de enfermagem, então é muito louco essas indas e vindas da vida, né? Então, É. eu fui para outras áreas do conhecimento, acabei voltando para essa área mais específica técnica, e também acabo usando um pouquinho do que eu vivenciei com ela no dia a dia dela, hospitalar e de assistência básica, né? Porque minha mãe trabalhou muito tempo, né? Que nós chamamos de UBS, né? Essas unidades básicas de saúde, então ela trabalhou muito tempo em postos de saúde, muitos anos, então eu também acompanhei tudo que ela viveu profissionalmente aí, e minha mãe, não é porque minha mãe não, gente, mas ela era uma profissional super conscienciosa. Meu pai também trabalha na área de saúde também, meu pai é técnico em radiologia, são funcionários públicos, né? Meu pai é aposentado do Estado, minha mãe foi aposentada pelo município, meu pai ainda trabalha no município ainda, né? Ele está ainda na ativa. Então, são dois profissionais aí de saúde e servidores públicos muito preocupados em oferecer melhor atendimento para a comunidade, né? Meu pai é uma pessoa super preocupada com isso, minha mãe também dedicou a vida dela para isso. Então, eu fico feliz de estar aqui nesse lugar, né, profissional também, acadêmico, podendo auxiliar aí a formação de novos profissionais, que eu tenho certeza que vocês serão excelentes aí, e que são muito importantes para essa linha de frente, né, para esses procedimentos de contingência, né, porque o médico ele é muito importante, né, em vários aspectos. Eu tenho algumas ressalvas com relação a esse setor médico, mas, enfim, não vou entrar nessa seara de debates e discussão, né? Mas a enfermagem ela auxilia muito e eu acho que deveria, com certeza, ser muito mais valorizada, porque o médico não faz nada sem o técnico de enfermagem, sem o auxiliar, sem o técnico e sem A o minha irmã, ela é enfermeiro, né? técnica. A minha irmã, ela é técnica de enfermagem, mas ela trabalha como agente comunitária. Uhum. Mas aí tem um médico maravilhoso na clínica da família onde ela trabalha, que muitas das vezes ele entra em contato com a Alessandra. Eu tô com uma paciente assim, ela faz isso, doutor Cássio. Doutor Cássio, faz isso. Às vezes ele mesmo, Alessandra, eu tô sentindo isso, isso e isso. O que que eu faço? Isso é muito Tá, bom, ó, né? é muito legal. Ele é um médico maravilhoso, ele é muito bom. Mas, assim, a enfermagem, o dia a dia, muitas das vezes, a maioria das vezes, né, quase Sim, sempre, sim. ela tem mais experiência que o próprio Sim, com médico. certeza. Entendeu? Tem mesmo, ainda mais se a gente se dedicar sobre ó, eu amo os macrófagos, eu falo, eu queria ter um macrófagozinho, eu ia andar com ele assim, direto, assim, como minha cachorrinha de estimação. Eu amo os macrófagos, porque eu faço de tudo para aumentar eles no meu corpo, Uhum. porque Não, eu e eles sei. são, e eles são maravilhosos, né? Porque eles ainda conseguem fazer um processo aí que é a tal da diapedese, né? Eles conseguem passar por entre as células endoteliais, né, dos vasos e chegam nos locais onde precisa de fagocitose aí, né, É. de contato direto aí com o patógeno. Então, pô, eles E são eles são lindos, sensacionais, né? né?
Eles Eles são são lindos. lindos. Eles são Na igualzinho prova... o Pac-Man, o primeiro jogo que a gente aprendeu Isso, na vida. É é muito lindo. verdade. Parece um Pac-Man mesmo. Eu gostei da referência e da analogia. Muito, muito, muito importante isso. Porque também acho isso, né, gente? Eu acho que esses conteúdos anatômicos fisiológicos são muito extensos e, às vezes, com uma linguagem não muito fácil de a gente interpretar, mas eu acho que com o passar do tempo, né, e se a gente consegue linkar isso com o nosso corpo, com a nossa vivência, experiência de vida profissional, com certeza esses conteúdos eles ficam mais palatáveis, né? A gente consegue incorporar, né? Porque eu acho que não adianta ficar decorando um monte de coisa. Eu acho que é importante a gente entender os processos e conseguir aplicar eles para a parte prática, né? Que é muito importante, tá? Então, só para retomar, então, com relação à parte da microcirculação que eu comentei com vocês, né? A gente viu aí com relação a esse intercâmbio, né, fácil, rápido desses nutrientes, dessa água que é fundamental para os processos metabólicos, com relação aos resíduos metabólicos, né, que são oriundos desse processo de respiração celular, né, e outros também processos importantes aí que auxiliam o funcionamento da célula, que é a unidade básica primordial, né, da vida, né, que forma tecidos, que formam os órgãos, tá? E com relação aos tipos de líquidos que a gente encontra no nosso corpo, a gente viu que a gente tem esses líquidos aí tanto na parte do sangue, né, do plasma sanguíneo, como na parte intersticial, que é o líquido intersticial, que é esse líquido que banha as nossas células. Eu também tenho um líquido específico que banha os tecidos, que é o líquido tissular, tá? E também dentro das células, que é o caso do hialoplasma. E dentro dos vasos linfáticos, a linfa, tá? Bom, então, essa microcirculação ela vai ser importante para esse transporte, né, de nutrientes para os tecidos e também da remoção desses produtos finais da excreção celular, né, da plasmocitose também para retorno pelo sistema venoso, tá? E aí, no caso dos capilares linfáticos, né, do sistema linfático, ele vai ser também mais um componente importante para essa drenagem, né, para esse retorno, essa remoção dessas toxinas e para esse retorno desse líquido e dessas proteínas plasmáticas para os capilares sanguíneos. Então, fiquem atentos, né, que o sistema linfático ele vai ser um sistema acessório, né, um sistema complementar a esse sistema de microcirculação, né, que é feita pelas trocas pelos capilares sanguíneos. E ele não chega a ser uma circulação, como o caso da circulação sistêmica e pulmonar, né, ele vai ser mais uma drenagem, né, porque esse caminho ele vai ter um começo, meio e fim, ele vai ser, né, enfim, a circulação dessa linfa nos vasos linfáticos, né, ele vai ser unidirecional, tá? Outra coisa também importante com relação a essa questão das trocas capilares, né, vai ser importante também porque dependendo do local, do tecido, onde eu tenho esse processo irrigatório, né, eu vou ter uma certa especificidade com relação ao diâmetro dessas artérias, né, dessas arteríolas, e também com relação à construção da linfa, né? Então, se eu, por exemplo, normalmente a linfa que vem, sei lá, do intestino, ela vai ser composta por algumas proteínas, né? Gorduras, esse líquido, né? Que parece muito com o líquido intersticial. Se você for pensar da linfa que vem, sei lá, da parte renal, você vai ter uma composição grande aí de eletrólitos, né? De sódio, de potássio. Então, dependendo também do tecido, essa linfa pode variar em relação àquilo que está sendo drenado, tá? Então, também fiquem atentos a isso. Então, dependendo da especificidade do tecido, do tipo de órgão, você vai encontrar algumas diferenças aí com relação à constituição da linfa, tá? Então, fiquem atentos a isso, né? Outra coisa também importante, para vocês não esquecerem, com relação a essa parte que forma, né, o capilar, né? Que é formada por essas células endoteliais, também essas trocas, né, esse intercâmbio, ele é rápido e fácil, porque esses locais, né, essa parte endotelial, ela é muito permeável, tá? Então, normalmente, as células endoteliais que formam os capilares sanguíneos, elas vão possuir uns poros, uns buraquinhos, que é formado, se eu não me engano, por uma proteína, que acho que é... Como é que é o nome da proteína?
acho que são as caveolinas, se eu não me engano. E aí elas formam tem umas vesículas, né? E uns porinhos que fazem esse processo de endocitose, né? Essa entrada aí e saída de... E também, tanto a transcitose, né? Que é esse transporte aí de macromoléculas, também a entrada de substâncias aí, de nutrientes, enfim, e de gases pelos capilares sanguíneos, além também da entrada de água, tá? Então, eu tenho algumas fibras também nos capilares e também tenho esses poros, né? E aí, com relação a esses poros dos capilares, também tem isso, de acordo com o tipo, né, de tecido, com o tipo de órgão, né? Eu tenho alguns poros específicos, sei lá, tipo no cérebro, por exemplo, né? Esses poros, essas que a gente chama também de junções oclusivas, né? Elas ajudam na passagem de água, de oxigênio, de gás carbônico nos tecidos aí que formam a parte cerebral do encéfalo. No caso, por exemplo, sei lá, do fígado, né? São poros maiores, porque a gente sabe que o fígado também é um órgão importante aí de filtração, de detoxificação, nesse processo aí digestório, eu preciso ter dissociação de alguns nutrientes no plasma sanguíneo, né? Que é o caso das proteínas plasmáticas, que eu já comentei com vocês, que é a parte da albumina, das globulinas, do fibrinogênio também, que ele é importante no processo de coagulação sanguínea, né? De cicatrização. Então, os poros são maiores porque passa mais sangue aí no tecido hepático, né? Então, o fígado, por exemplo, tem os poros maiores. Aí, se você pensar nos capilares que formam a parte do estômago e do intestino, né? Que é a parte gastrointestinal. Eu também tenho aberturas. Aí, no caso, eu tenho o que nós chamamos de fenestração, né? Eu tenho uns buraquinhos menores, se eu comparar com o fígado, que ajudam também no processo aí de passagem de substâncias, de moléculas menores, né? Eu tenho substâncias que são hidrossolúveis, né? Que são dissolvidas em água, substâncias que são mais sólidas, que são lipossolúveis, né? Enfim. Então, também existem diferenças de concentração, que também ajudam nesse processo de entrada e saída de substâncias, de líquidos aí entre os capilares. Professora, Sim, dá licença. sim, pode falar. As fibrinas, onde que se encontram nesse momento as fibrinas na parte de cicatrização? Então, as fibrinas, elas são oriundas da liberação, né, desse encaminhamento do fibrinogênio. Tipo como são fibras, né? Somente são fibras reticulares e fibras colágenas que vão literalmente formar uma rede, né? Literalmente uma rede que faz com que esse sangue ele comece a colar ali, né? Formando o que nós chamamos de coágulos sanguíneos, que são importantes para o processo de paragem, né? Para o processo de liberação de circulação de sangue ali, para que você consiga evitar o extravasamento, né? E perda de sangue, enfim, naquele corte, naquele local ali que está acontecendo algum processo hemorrágico. E aí ela cria essa rede que tampa, né, esse local, entendi. entendeu? E aí vai colando e também também vai fazendo o processo de aceleração de processo de tecido epitelial, de células epiteliais e endoteliais ali, que vai também tapar aquele buraco ali, tá? Entendi. Se eu não me engano, Tá, também tem um controle hormonal dessa liberação também. Mas normalmente e também das plaquetas, né, que também são esses elementos figurados do sangue também responsáveis pela coagulação sanguínea, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Mas depois qualquer coisa a gente pode rever isso na parte hormonal também, tá? Onde é que eu parei, gente? Ah, tá. Falei, então, do sistema linfático. Então, só para a gente fechar o que eu comentei até agora, deixa eu ver que horas são. Depois a gente Você já retoma mudou na de slide? Então, por enquanto não. Eu estou naquele que está escrito assim, ó, sistema linfático é definição, tá? Então, só para fechar, então, a importância do sistema linfático, eu comentei com vocês que está relacionada à questão da microcirculação e também da reabsorção de líquidos e do retorno aí de algumas proteínas plasmáticas para os capilares sanguíneos.
Então, além dessa questão acessória, né, do sistema linfático, de drenar, filtrar as toxinas, os líquidos, as macromoléculas, fragmentos de células, bactérias, ou seja, recondução desse líquido intersticial de volta para a circulação sanguínea, para a corrente sanguínea, né, via capilares sanguíneos, que é a porcentagem de 10%, que eu tenho também essa recondução do líquido intersticial pelos capilares que giram em torno de 90%. Eu também tenho a questão imunitária imunológica, que é feita pela filtração lá pelos linfonodos, tá? Então, eu também tenho um componente imunológico no sistema linfático, que também é muito importante e que faz parte, tá, desse processo de drenagem. Acho que até aí foi tranquilo, né? Então, e também não esquecer que o sistema linfático, comparativamente ao sistema circulatório, não é um sistema de circulação, né? Ele é só de drenagem, né? Então, ele é um tipo de... o movimento que o sistema linfático faz é um tipo de movimento unidirecional, tá? Bom, outra coisa também importante, né? Com relação aos líquidos. Então, normalmente o líquido, por exemplo, que banha as nossas células é um líquido formado normalmente por proteínas, né? Que são chamadas, normalmente são proteínas ligadas a açúcares, no caso específico do ácido hialurônico, ligado a proteínas, que são o que nós chamamos de proteoglicanos, né? O ácido hialurônico. Eu também tenho algumas vesículas de líquidos, né? Que é um líquido que a gente chama de líquido livre, né? Que eu tenho aqui, banha essas nossas células. E eu também tenho fibras colágenas também no intertício, tá? Então, esse é um componente aí bioquímico do líquido intersticial. E no caso da linfa, que é esse líquido mais esbranquiçado, ele tem a mesma ele parece, né, bastante com esse líquido intersticial, tá? Meio coloidal, meio aquoso. E ele vai ser esbranquiçado porque ele vai possuir, além desse líquido que vem drenado do líquido intersticial, que parece muito com o plasma sanguíneo, eu também tenho aí glóbulos brancos aí na linfa, tá? Aqueles famosos macrófagos. Por isso que ele tem esse aspecto leitoso, né? Ele parece um leite meio ralo, assim, né? Então, a linfa seria o nosso sangue branco, né? Então, ele é de origem orgânica, né? Que vem dessa drenagem aí do líquido intersticial, formado principalmente por gorduras também, então tem gorduras associadas, proteínas, esses glóbulos brancos, tá? E essa linfa é translocada, ela vem oriunda da drenagem aí, que vai circular pelos vasos linfáticos, tá? Então, essa aí é a famosa linfa que vai percorrer os vasos linfáticos. Acho que também até aí tranquilo, né? Já comentei com vocês com relação, eu acho que a parte da filtração, ó, tá vendo? Então, aqui, outra imagem aqui, espero que vocês estejam vendo. Então, eu tenho aqui, tá vendo, as células. Esse local aqui entre as células é o que nós chamamos de líquido intersticial. Mudou o slide. Mudou? Não mudou? Peraí, deixa eu ver aqui. Ó, vou voltar. Sair de linfa. Ó, vê se agora modificou. Acho que agora mudou, né? Às vezes dá uns congelamentos aqui, mas qualquer coisa eu volto, né? Não mudou nada, não. Então, peraí, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Agora sim. Agora foi, né? Ó, vou colocar no modo apresentação para ver se aparece que eu aumentei agora. Agora dá para ver? Eu aumentei o tamanho da tela. Acho que sim, né? Dá, agora dá para ver. Então, beleza. Então, ó, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, os capilares linfáticos, tá? A parede aqui dos capilares. Tá vendo? Aí você vê que eu tenho aqui, tá vendo, umas junções, os locais onde eu tenho essa entrada e saída, né? Esses porinhos aqui, ó. Tá? Que é a abertura aqui dos vasos linfáticos. Aqui as células que formam os tecidos. Aqui o líquido intersticial. E aí vocês vejam, tá vendo, como é que é o processo de translocação, né? Transposição desse líquido intersticial para os capilares linfáticos, formando esse líquido esbranquiçado que vai circular nesse local aqui, ó, que é a linfa, tá? Que ela tem essa constituição porque ela é produzida, formada por essa drenagem desse líquido intersticial aqui nesse processo aqui da microcirculação
dos capilares linfáticos, tá? Então, deixa eu voltar aqui, que eu vou mostrar aqui também agora a parte da pressão hidrostática. Ó, aí eu também tenho essa, tá vendo? Essa imagem também que eu achei muito interessante, que eu coloquei para vocês, tá? Deixa eu ocultar aqui. Que é a parte da microcirculação, do fluxo de sangue, que vai ocorrer nos capilares sanguíneos, né? Responsáveis pelo processo de microcirculação, tá? Então, normalmente na parte aqui, ó, arterial do capilar, eu tenho uma maior pressão hidrostática, né? Porque esse sangue ele é oriundo aí do sistema arterial, que vem com uma alta pressão aí, bombeada pela parte esquerda, né, do coração. E essa autopressão, essa pressão hidrostática, que é essa pressão dos líquidos, né? Ela é importante porque ela faz com que eu tenha extravasamento desse plasma para a região intersticial, tá? Que a gente também conhece isso como ultrafiltração. Então, por isso que eu preciso ter uma pressão maior hidrostática nesse local, tá? A gente chama de... Essa pressão hidrostática seria essa pressão que é exercida pelo sangue, tá? Dentro dos vasos sanguíneos. No caso aqui, da imagem aqui, vocês percebam a questão da pressão hidrostática aí no capilar, que é importante para essa ultrafiltração. Então, normalmente, nessa região específica do capilar arterial, a pressão hidrostática ela é maior do que a pressão osmótica, e aí eu consigo ter essa liberação desse líquido do plasma, né, para a parte do interstício. Em contrapartida, quando ele vai chegando mais próximo da parte do capilar venoso, né, das veias, que faça esse processo de retorno venoso, normalmente a pressão hidrostática ela vai cair, porque o líquido ele vai circulando e vai extravasando. Então, vocês percebam que vai diminuindo a concentração de líquidos, né, nos vasos. E aí, consequentemente, eu tenho uma diminuição da pressão hidrostática lá na parte do capilar venoso, que é onde eu tenho o processo de reabsorção, tá? Que é aquela quantidade que eu comentei com vocês, de 90%. E aí, para que ocorra essa reabsorção, normalmente a pressão hidrostática ela vai ser menor e eu vou ter um aumento do que nós chamamos de pressão osmótica, tá? Que é essa pressão de entrada de água, tá? Para o capilar sanguíneo. E esse aumento da pressão osmótica ela vai ser feita pelo que nós chamamos de pressão oncótica, tá? Ou também coloide osmótica também. Tem algumas literaturas que chamam de coloidais osmóticas. Ou seja, eu tenho uma concentração maior de proteínas no meu sangue, ou seja, eu faço com que eu tenha essas proteínas plasmáticas que são oriundas da drenagem linfática, elas aumentam a concentração dentro do capilar. E como a gente viu que o processo osmótico está relacionado com essas diferenças de concentração, né, no interior e no exterior do vaso, se eu aumento a concentração de proteínas no meu vaso sanguíneo, né, no meu capilar sanguíneo, normalmente a água sempre vai migrar para o lado que está mais concentrado. E aí eu tenho essa absorção, né, enfim, de água, né, de líquido intersticial, que retorna, tá, para a região do capilar venoso, através do aumento da pressão oncótica, né, que seria esse aumento de concentração, né, aumenta a pressão de concentração de proteínas no sangue, e isso diminui a pressão hidrostática e aumenta a pressão osmótica. Então, ou seja, ela vai fazer com que essa água retorne, ela volte, tá, para o capilar sanguíneo. Também tem essas diferenças de pressão osmótica também, oncótica, lá no rim, tá? Lá, mais especificamente, na parte relacionada à filtração glomerular, que a gente vai ver isso na parte de sistema renal, tá? Bom, deixa eu só também mudar aqui essa parte. E é mais uma imagem para vocês verem também, para a gente poder fixar essas diferenças aí de líquidos que a gente encontra, né? Então, a gente comentou aqui que eu tenho
o líquido que forma o plasma sanguíneo, que é essa parte líquida do sangue, né? Que é formada por essa parte líquida, e os elementos figurados do sangue, tá? Hemácias, leucócitos e plaquetas, que vão perpassar os capilares sanguíneos, né? Que vocês viram isso na parte circulatória. Então, nessa região aqui, ó, onde eu tenho essas trocas rápidas, esse intercâmbio rápido de nutrientes e gases aí entre capilares sanguíneos e esse líquido intersticial, que é esse líquido que banha as nossas células, tá? Eu tenho também o que nós chamamos de fluido intersticial, ou líquido intersticial, que é o meio importante de transporte de nutrientes e gases para o interior das células, para que elas consigam fazer a manutenção da sua fisiologia celular, tá? E aí, de forma associativa, de forma acessória, nós temos aí os vasos linfáticos, né? Formado pelos vasos linfáticos e capilares linfáticos, né? Tanto da parte do sistema arterial como da parte do sistema venoso, tá? Que vão fazer essa drenagem, tá? Desses líquidos. Também o retorno, reabsorção das proteínas plasmáticas, das toxinas, que referentes à parte dos detritos metabólicos, né? Dos resíduos metabólicos, que vão também fazer esse retorno para o capilar. Então, o líquido que forma o sangue é o plasma, o líquido, tá, que banha as células é o líquido intersticial, e o líquido que é drenado nessa região aqui, ó, tá, do fluido intersticial, é chamado de linfa, tá, que vai perpassar, que vai ser encaminhado via capilares linfáticos, tá, para as veias e vênulos, que vão fazer o retorno venoso, tá, que vão ser absorvidos aí pelos capilares sanguíneos, tá? Então, também é outro componente importante do sistema linfático que a gente precisa, enfim, fixar para a gente poder não ter dúvida aí com relação a esses locais. Deixa eu ver mais um aqui. Ah, tá. Outra imagem também, ó, para vocês verem como é que é essa questão dos vasos, né, dos capilares, tá vendo? Então, eles são compostos por essas células endoteliais. Aqui, ó, a região aqui do interstício, né? E aí, tá vendo? Vocês percebam que eu tenho válvulas, né? Aquelas caveolinas que eu comentei com vocês. E também das fibras de ancoramento, desses filamentos aqui de fibras colágenas, tá? Que fazem essa rede, né? Que montam esse esqueleto, né? Responsável aí pelo transporte, esse intercâmbio aí de fluidos, né? Tá vendo? Então, aqui é a estrutura aqui dos capilares linfáticos, que permitem aí essa passagem, né? Esse intercâmbio aí de substâncias de acordo com essas diferenças aí de peso molecular, né? Então, normalmente, substâncias que têm um alto peso molecular, eles vão ser encaminhados para a linfa, tá? Através dessas regiões aqui, ó. E aí eu tenho um controle também, tá? Dessa entrada e saída por essas válvulas que compõem aí os capilares linfáticos, tá? Acho que até aí tranquilo, né? Acho que a gente conseguiu ver bastante coisa. Então, mais uma vez, fazendo então uma revisão, um resumo teórico. Então, o sistema linfático, ele vai ser o sistema responsável por esse retorno, tá? Para a circulação sanguínea dessas quantidades aí de proteínas plasmáticas, desse líquido intersticial, né? Esse líquido que em excesso extravasa do sangue para o interstício, além também de macromoléculas, fragmentos de células, gorduras também, tá? São drenadas pela parte linfática. Fragmentos de bactérias também podem acontecer também de serem drenadas, que aí vão ser destruídas aí quando elas perpassam os linfonodos, tá? E deixa eu ver mais alguma coisa. Acho que é só isso. Foi isso tudo, né? Então, vocês verem qual é a importância do funcionamento aí do sistema linfático. Bom, então vamos ver a parte agora anatômica, né? Que seria a parte relacionada aos elementos, né? Quais são os órgãos responsáveis aí pela formação do sistema linfático. Só a hora para a gente também não se estender muito. Ver se eu esqueci alguma coisa aqui, eu acho que não. Eu comentei com vocês. Deixa eu ver.
Acho que não, né? Outra coisa também que é interessante, que o sistema linfático também é chamado de lixeiro, né? De maneira de senso comum, né? Porque ele vai sempre remover esse excesso, enfim, de líquidos, proteínas, resíduos metabólicos, outros materiais que possam estar aí contidos aí nesse espaço entre os tecidos, né? Então também chama ele como se fosse um lixeiro, né, tadinho? Que é importante também, né? Porque ele vai regular e ele vai. E aí também tem essa questão do que a gente chama também de equilíbrio de Starling, né? Que é relacionado a essa questão dessas trocas aí, essas trocas capilares, né? Então, normalmente o líquido, né? A quantidade de líquido filtrado, né, para fora das extremidades dessas artérias capilares, né? Normalmente ela é equivalente, né? Praticamente igual, não chega a ser igual, mas é mais ou menos igual ao líquido que vai retornar, né, para o processo de absorção venoso, né? Então, a gente chama isso de equilíbrio de Starling, né? Então, normalmente a quantidade de líquido filtrado, né, nas artérias, né, nas arteriais capilares, é normalmente equivalente ao que é absorvido, né, na parte venosa, enfim. E que vai ser muito também auxiliada por esse processo de via acessória, né, do sistema linfático, que é esse líquido que vai ser drenado, que flui, né, dos capilares para o intertício, tá? Então, os vasos linfáticos, que é um dos componentes do sistema linfático, né, que é esse 4 aqui, né, então, aqui, ó, dos vasos linfáticos, né? E é interessante também destacar que os vasos linfáticos, eles têm aí 2 locais específicos, onde eu tenho uma rede que forma um tronco, né? Que é o que nós chamamos de ducto linfático e o ducto torácico, tá? Que também é importante porque eu tenho uma região, né? Tem locais, né? Do processo, né? Do processo linfático, que eu tenho a drenagem do lado direito e a drenagem do lado esquerdo, né? Então, normalmente, a parte do duto linfático, ele vai ser esse responsável pela drenagem do lado direito do corpo, né? Então, cabeça, pescoço, tórax, a parte aqui dos membros superiores aqui direitos, eles vão ser drenados pelo ducto linfático, né? E a parte do duto torácico, se eu não me engano, ele vai drenar a parte esquerda do corpo, ou seja, se a gente dividir o corpo em 2 metades, direita e esquerda, então na parte esquerda, então, a cabeça, o pescoço, parte dos membros superiores aqui do lado esquerdo, e também toda essa região que a gente chama que está abaixo desse músculo aqui, né, do diafragma. Então, toda a parte dividida do diafragma para baixo também vai ser drenado via ducto torácico, tá? Aí a parte linfática direita se liga à parte jugular, né? Interna direita, e essa parte também da jugular, né, que é o retorno venoso, né? Da parte esquerda, tá? Então, o corpo ele é drenado tanto da parte direita, que é a parte do duto linfático, e a parte esquerda através do duto torácico, tá? Que são esses processos aí de retorno desses líquidos aí para os capilares sanguíneos, tá? Então, o sistema linfático, ele vai ser formado, né, por esses órgãos linfóides e também responsáveis pela questão hematopoética, né, que no caso do baço, timo e tonsilas palatinas e os linfonodos relacionados à questão linfóide, né? E aí os vasos sanguíneos por onde vai perpassar aquele líquido que a gente já viu, que é a linfa, né? Que tem essa parede esbranquiçada, que é esse líquido formado por essa drenagem desses espaços intersticiais, né? E também a composição pelas células de defesa, no caso dos macrófagos, tá? E os linfócitos, no caso dos macrófagos, são conhecidos como células fagocitárias, né? Que fazem esse processo de fagocitose. E os linfócitos, que são aqueles responsáveis pela produção de anticorpos, né? Que são os linfócitos T e os linfócitos B, tá? E também, ou seja, o sistema linfático tanto está ligado nessa parte de drenagem desses líquidos, né?
e dessas toxinas, como também responsável pelas células, né, pela questão da defesa do nosso organismo, né? No caso dos macrófagos e dos linfócitos. Então, resumidamente, né, as principais funções aí do sistema linfático vai ser essa drenagem desses líquidos intersticiais, ou seja, desses líquidos que ficam aí nos capilares e tecidos, tá? E então o sistema linfático ele vai devolver, tá, esses líquidos aí para a sua corrente sanguínea e também são responsáveis aí pela defesa do organismo contra possíveis invasões de patógeno, né, de micro-organismos patogênicos, né, que podem, ou também chamados de patológicos, que podem desenvolver aí infecções e inflamações no corpo, tá? Deixa eu ver aqui qual é o próximo slide. Ah, tá, aqui tá vendo? Ó, aqui, vou mostrar para vocês aonde fica o timo, tá? Tá vendo? Ó, então, a região do timo, ele é perto aqui do pescoço e ele fica numa região que a gente chama de região superior dessa parte onde fica o coração, que a gente chama de mediastino, né? Que normalmente o coração, ele tá nessa localidade aqui no mediastino, bem no meiozinho aqui, tá? E aí vocês também, não sei se vocês também já ouviram falar, né, que o coração, essa região aqui do ventrículo esquerdo, né, que é a região mais forte do coração, ela tá ali levemente inclinada para o lado esquerdo, né? E ele entra numa incisura lá do... Ai, meu Deus. Da parte esquerda do pulmão, né? Que a gente chama de incisura cardíaca. Então, por isso que a parte do pulmão esquerdo é um pouquinho menor que o pulmão direito, né? Então, ele fica... O timo, né, tá vendo essa glândula aqui, ó, amareladinha aqui, tá vendo? Ele fica entre o pescoço e o tórax, que se localiza nessa região aqui superior do mediastino. Então, é aí onde fica localizado o timo, que é um órgão que vai retraindo também ao longo do processo do crescimento corporal, né? Ele é maior, acho que nas crianças recém-nascidas e vai diminuindo quando vai chegando na fase adulta, né? Por isso que é muito importante aí manter linfonodos, né, tonsilas palatinas, porque também são órgãos importantes no processo de defesa do organismo, tá? E esse aqui, tá vendo? São os linfonodos. Ele parece uma amêndoa, tá vendo? Ele parece um carocinho assim. Tá vendo? E aí ele fica literalmente no caminho, né, dos vasos linfáticos, tá? E aí nós temos aí o que nós chamamos de normalmente os vasos que chegam, né, do linfonodo, a gente chama esses caras de vasos aferentes, eles chegam, e os que saem dos linfonodos são os vasos eferentes, né? Esse processo aí de retorno venoso, né? De retorno para os capilares venosos. Então, fazendo aqui uma representação gráfica, né? Uma imagem, seria mais ou menos assim o formato dos nossos linfonodos que fazem parte aí do nosso sistema linfático. Aqui, ó, aquela região que eu comentei com vocês, ó. Então, com relação aos locais, né, as regiões aí que são drenadas. Então, normalmente, aqui, ó, essa região aqui vermelhinha é a parte direita do corpo. Então, normalmente, a parte direita do corpo, ela vai ser drenada por esse ducto, tá? Que a gente chama de ducto linfático direito, tá? Então, toda essa região aqui do nosso corpo é drenada por esses ductos, né? Por esses troncos aí formados por essa ligação, por essa junção desses vasos linfáticos, tá? E aí, normalmente, eles vão voltar pela parte, acho que da veia subclávia direita e a jugular interna direita. É isso, tá? Então, eles retornam, essa drenagem do ducto linfático, ele retorna pela veia subclávia e pela veia jugular interna direita. Isso. E a parte esquerda do corpo, tá? Vai ser drenado pelo esse local chamado de ducto, ou ducto torácico, tá? Que vai drenar toda essa parte direita e também toda essa região, tá vendo? Ó, que é abaixo do diafragma. Então, essa porção aqui bem grandona aqui, ó, do corpo vai ser drenada pelo ducto torácico, tá? Que também vai retornar via veia subclávia esquerda e
jugular direita. Isso. Se eu não me engano, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá vendo? Aqui seria... Aqui, com relação às adenoides e às tonsilas, né? Que são essas glândulas importantes que também fazem parte lá do sistema linfático, que está relacionada à questão linfocitária, né? A questão aí das células de defesa. Então, a gente tem lá as adenoides, que é essa região aqui que está bem atrás do céu da boca, né? Porque eu tenho o palato duro, e lá no final da cavidade bucal, né? Eu tenho lá atrás do céu da boca, eu tenho o palato mole, né? Onde eu também tenho aí essa região aqui da laringe, né? E aquela vulva, né? Que é aquele sininho que balança quando entra na de ar, né? Onde você tem aí a liberação do som, no processo de vocalização, né? E aí eu tenho aqui as tonsilas palatinas, que eram antigamente as amígdalas, as adenoides, e além do baço e do timo, né? Então, o baço, além de também ser um um órgão hematopoético, ou seja, eu tenho também produção aí e armazenamento de hemácias, o baço, assim como o fígado, que vocês viram na parte lá de sistema digestório, eles fazem o que nós chamamos de hematocarese, o nome, hematocarese, que nada mais é do que a destruição das hemácias velhas, né? Porque vocês viram na parte de sangue que um dos elementos importantes, né, são os elementos figurados do sangue, são as células vermelhas, ou eritrócitos, ou hemácias, que são formadas pela hemoglobina, que é uma proteína, né, de origem, né, de estrutura quaternária, ligada ao grupamento férrico, que é importante para o processo de transporte de gases, né? Tanto o gás carbônico como o gás oxigênio, ou formando o complexo oxihemoglobina ou o complexo carboxihemoglobina, né? E aí, assim como o fígado, uma das funções do baço é a que nós chamamos de hematocarese, que seria essa transformação da destruição dessas hemácias velhas. Normalmente, as hemácias, como elas são células nucleadas, elas têm uma meia-vida aí, acho que elas duram no corpo em torno de entre 80 e 120 dias, as nossas hemácias. E aí elas são restituídas, né? Elas são o tempo todo renovadas por conta da medula óssea, né? Então a medula óssea produz, né? Enfim, as hemácias, e elas são destruídas nesse processo pelo fígado e pelo baço, tá? Porque até vocês viram também na parte de cima digestório que a bilirrubina, né? A bile, que forma os sais biliares, ela é uma substância formada por essa hematocarese, né? Porque como eu tenho um grupamento férrico que forma as hemácias, quando eu tenho a destruição delas, eu tenho a conversão dessa... Tem um processo bioquímico, que eu não vou entrar nesse mérito, também é muito aprofundamento para vocês, que eu acho que eu tenho uma transformação da biliverdina para a bilirrubina, que é esse composto que forma os sais biliares, que são produzidos pelo fígado, são encaminhados via veia hepática para a vesícula biliar, que aí é ela que vai fazer a ejeção, né, da bile, quando você precisa fazer a emulsificação das gorduras no processo digestório, né? Que também é uma substância que vai ser drenada pelos capilares linfáticos, né? Então, os linfáticos também... gente, agora que eu estou pensando, os linfáticos também ajudam no processo digestório, tá? Lá no intestino. Eu tenho os capilares linfáticos intestinais, né, gastrointestinais, que também ajudam no processo de reabsorção das gorduras, nesse processo, tá? Então, para saber também que o linfático também está ligado um pouquinho à parte da reabsorção aí dessas estruturas, dessas substâncias, para o retorno dos capilares, né? Então, se eu não me engano, também eu vou ter gordura nos capilares linfáticos gastrointestinais, tá? E aí também a importância das tonsilas e das adenoides,
porque elas são aqueles locais onde eu tenho o aparecimento das possíveis infecções, das inflamações desses locais, né? Por conta da ação imunitária. Então, você sabe que alguma coisa no seu corpo tá estranha, né? Quando eu tenho aí o inchaço, né? Nessas regiões aí. Então, é muito importante a gente... e as adenoides também, se elas também estiverem aumentadas, isso dificulta a entrada de ar pelas vias aéreas, né? E aí, normalmente, a questão das apneias, né? Dos roncos também são relacionadas aí à inflamação das adenoides, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, tá. E aqui, ó. Essa imagem está um pouquinho... Não, aqui, peraí, acho que eu pulei uma imagem. Aqui. Essa aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Que é com relação à circulação contracorrente aí lá dos capilares linfáticos, né? Com relação aos capilares sanguíneos. Outra coisa importante também, que a gente viu naquele outro desenho, né? Naquela outra imagem, que eu tenho algumas válvulas, tá? Importantes aí, que fazem esse controle, né, da drenagem do líquido intersticial para a formação da linfa, que impedem o refluxo de linfa, tá? Então, assim como as veias e vênulas possuem essas estruturas aí, né, essas válvulas que impedem o refluxo de sangue, eu também tenho válvulas nos vasos linfáticos que vão também impedir o refluxo da linfa, tá? Porque a circulação linfática, ela é uma circulação, uma drenagem lenta, né? Ela não tem a mesma capacidade de transporte rápido, né? De rápido e eficiente que tem, no caso, por exemplo, dos capilares sanguíneos, tá? E, normalmente, a gente já comentou, né, dos ductos linfáticos e do ducto torácico, né? Ou seja, essa região dos vasos linfáticos e também da região torácica, elas sempre vão fazer esse retorno aí via veias subclávias, né? Que são ramificações lá da veia cava, que são aquelas veias que fazem o retorno do sangue venoso para o átrio e para o ventrículo direito, né? Então, é como se fosse um entrocamento, né? Uma rede de vasos, né? Que vão formar esses troncos que devolvem esse sangue, essa linfa, né? Para o sangue, tá? E aí, nessa imagem, nós temos aqui, tá vendo? Ó, o capilar sanguíneo, onde eu tenho aqui, ó, a circulação de sangue nesses capilares, tá? O espaço intersticial, que é o espaço entre o capilar e os tecidos, né? Entre as células, que são banhadas pelo que nós chamamos de líquido intersticial ou intertício, tá? É outro nome também desse local aqui. E aí eu tenho essas trocas aqui, ó, essa ultrafiltração e essas trocas rápidas entre o intertício, né, e os capilares sanguíneos. E aí, nesses locais aqui onde eu preciso fazer a drenagem, eu tenho aqui contato com o que nós chamamos de capilares, né, linfáticos, que fazem essa drenagem para o retorno, tá, dos capilares sanguíneos. Então, eles vão fazer a drenagem de tudo aquilo que vai ficar aqui de resíduo, de toxina, né, de excesso de líquido, porque se eu tenho, gente, excesso de líquido nessa região, é o que a gente vai ver na próxima aula aqui com relação aos edemas, né, que são esses extravasamentos dessas regiões aí de líquido intersticial, tá? E também de líquido dos capilares linfáticos, né? Dessa linfa. Então, esses edemas são esses extravasamentos que não pode ocorrer, né? Que não é benéfico para o organismo. Então, voltando aqui, eu tenho trocas entre o espaço intersticial e os capilares sanguíneos, e esse retorno, essa reabsorção aqui desses líquidos, né? E dessas proteínas, feitas pelo processo aí de drenagem dos capilares linfáticos, tá? E aí também vimos que eu tenho vários vasos linfáticos que estão conectados aos linfonodos, tá vendo? São essas bolinhas amarelas aqui, ó, alaranjadas, que são também conhecidos como os gânglios linfáticos, ou também conhecidos como linfonodos, que vão fazer a filtração dessa linfa e vão remover possíveis micro-organismos patogênicos, tá? Através das células de defesa, tá? Que são representados
pelos macrófagos e pelos linfócitos. Linfócitos T e linfócitos E. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, tá vendo? Da parte do capilar sanguíneo, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, a linfa, ela é constituída então, por esse plasma, tá? Que atravessa, tá, os capilares sanguíneos por aquele processo que nós vimos de difusão, tá? E aí, quando eu tenho qualquer tipo de reação, né, infecciosa, onde eu preciso, tá, dessa ação imediata dos macrófagos, que também é um outro movimento aí das nossas células importantíssimos, né? Porque as células também se movimentam, né, gente? Ou através da formação dos pseudópodos, né? Que são essas especializações de membrana, né? Essas evaginações, que permitem aí ou a formação de canais, no caso da pinocitose, que também vocês viram isso na parte de citologia, ou da formação dos pseudópodos, que fazem o englobamento de partículas ou de possíveis micro-organismos patogênicos, né, ou de patógenos. E aí é interessante destacar, que até também foi um comentário da Michele, que esses macrófagos, eles conseguem, tá vendo? Perpassar, eles conseguem transpassar essa camada endotelial que forma os capilares sanguíneos, tá? Eles conseguem sair dessa região aqui, que é um processo chamado de diapedese. E eu lembro que na época, dos vestibulares, né, era uma questão que caía muito em vestibular, em certames relacionados aí à parte biológica, biomédica, que era esse movimento, né, que os macrófagos fazem de saída dos capilares para chegar nos locais onde eu preciso aí dessa intervenção imunológica, né, dessa fagocitose oriunda dos macrófagos. Então, esse processo que eles abandonam o sangue, né, e conseguem sair dos capilares sanguíneos, é um processo chamado de diapedese. Também é um movimento muito importante, muito famoso, né, que também é importante vocês terem aí conhecimento sobre ele, tá? A diapedese. Eu acho que eu vou fechar, gente, são 11h30, que a gente já viu bastante coisa, já falei bastante coisa. E aí, na quarta-feira, a gente retoma, então, fecha a parte do sistema linfático. Então, eu vou fechar com esse aqui, com esse slide. E aí, na próxima aula, a gente retoma aí com relação às ligações aí dos vasos e canais linfáticos direito e esquerdo, tá? Que comentei com você que é o duto torácico e o duto linfático. E com essa imagem aqui do retorno aí, enfim, da drenagem aí para a parte venosa, tá? Então, esse último slide aqui da nossa aula seria um resumo teórico aí, um infográfico que mostra a função e a relação aí do sistema linfático com a parte da microcirculação, né? Então, nós vimos que o plasma... Bianca, Sim, pode falar. oi, você pode colocar esse material na plataforma? Então, eu já coloquei, mas eu vou colocar novamente, porque esse material aqui eu dei uma modificação nele. Então, eu vou colocar lá de Tá volta bom. para vocês, tá? Até o final do dia, eu coloco para vocês lá esse material, tá? E também vou disponibilizar essa aula que está gravada, tá? Ao final, eu fecho a gravação, espero o Google me mandar de volta, tá? E aí, depois também eu vou colocar para vocês essa aula gravada dessa primeira parte aí de sistema linfático, tá? Então, nós vimos que por conta da questão aí das diferenças de pressão hidrostática, né, pressão osmótica, né, o plasma sanguíneo, ele pode extravasar, né, ele pode perfusar, se essa palavra existe, né, essa perfusão, esse intercâmbio rápido e direto, né, dos capilares com a parte intersticial, né? Ou dos líquidos intersticiais. Então, tanto o plasma como os leucócitos, eles conseguem atravessar, né? No caso dos leucócitos, através do processo de diapedese, tá?
eles conseguem transpassar, eles conseguem atravessar a parede dos capilares sanguíneos, tá? No caso dos capilares linfáticos, né? Essa drenagem, ela vai formar a linfa, que é esse líquido que é formado por esse plasma que foi drenado, né? E por esses leucócitos que vão circular no sistema linfático, né? A linfa é esse componente que é drenado entre os espaços aí intersticiais, tá? Ou intertício, tá? Então, o sistema linfático, ele colabora, ele ajuda, tá? Nessa drenagem aí dos 10% desses líquidos. Então, eles são importantes porque nós chamamos de equilíbrio hídrico e osmótico, tá? Ajuda também no processo de reabsorção venoso, tá? Então, de substâncias como proteínas plasmáticas, gorduras, essa parte também de macromoléculas, que isso também vai variar. A linfa, né? A gente viu que ela varia de acordo com a drenagem, dependendo do tipo de tecido, do tipo de órgão, tá? Algumas vitaminas também são drenadas nesse processo e também são importantes no processo de sistema imunológico, né? Responsável pelo processo de defesa do organismo, com relação aos linfonodos, que são importantes aí para o processo de filtração da linfa e destruição de possíveis micro-organismos patogênicos pela ação dos macrófagos, que fazem o processo de fagocitose, tá? Então, a gente finaliza, por enquanto, essa parte do sistema linfático aí, com esse slide aí de resumo teórico, e aí a gente vai retomar e falar de novo e comentar algumas coisas a respeito dessa questão aí, dessa drenagem, né, de como é que isso interfere com relação ao retorno venoso, e também algumas partes aí agora relacionadas a partes, enfim, dos edemas e desses desequilíbrios de Starling, que também acho que são importantes aí, tá? No processo linfático, ok? Tá bom. Que essa parte aqui que eu botei para vocês, drenagem linfática, manual, tá? Também acho interessante comentar, que também é muito usado na questão da massoterapia, né? Dos procedimentos estéticos e também do que nós chamamos de recuperação pós-operatória, né? As drenagens linfáticas. Então, é isso, gente. Então, deixa eu só um minutinho, então, parar o compartilhamento aqui. Ah, sim, Carmen, pode falar, querida. Não, Já estou concordando, está tudo certo. Ah, beleza. Então, deixa eu só parar, então, a apresentação aqui com vocês. Tá? Vou também finalizar a gravação, só um minutinho, para também não ficar... Já vai ficar bem grande essa gravação, sempre fica, né? Até vou interromper aqui.